GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Conosco em imagens, nesse primeiro bloco do GJR Entrevista, de volta aos estúdios da Clube, a nossa psicóloga e psicanalista oficial do GJR, Ana Paula Rodrigues. Bom dia, Ana. Bom dia. Bem-vinda novamente. Tudo Obrigada, bem? tudo bem. Bem feliz de estar de volta. Sempre. A gente também, né, Ana? Sempre com assuntos pertinentes, né? E eu te provoquei dessa vez, porque é um assunto que a gente acaba vendo nas redes sociais, muitas vezes com pessoas que são próximas da gente, né? E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o transtorno da bipolaridade, né? Que muitas vezes se confunde, né? Quem mais lida com isso, se é psicólogo, se é psiquiatra, de que forma que ele se manifesta. Eu queria que tu desse, pelo menos no início agora, pra gente entender o que é o transtorno da bipolaridade, né, Ana? Porque a gente muitas vezes pensa, eu sou... Existem duas coisas que as pessoas sempre brincam que são, né? Eu sou meio bipolar. Ou, eu tenho... desculpa, é meu TDAH, né? São Pedro tá bipolar, quando chove faz sol no mesmo dia. Né? Mas isso é uma questão muito séria, né, Ana, hoje, Sim, né? sim, é isso, né? Esse nome virou, assim, caiu no senso comum, né? Isso. Ou essas oscilações de humor durante o dia que todos têm, né? Hoje eu tô bipolar, de manhã acordei de um jeito, de meio-dia eu tô... Mas não é, né? Assim, a coisa é muito mais séria do que isso, né? O que tu tava falando, assim, quem atende é todos, né? Todos que lidam com saúde mental recebem, assim. A questão da bipolaridade, o nome, assim, de forma muito simples, assim, né? O nome já diz, né? São dois polos, né? O sujeito fica, ora, num polo mais depressivo, né? Fica numa depressão, quase uma depressão profunda. E tem momentos que ele tá mais eufórico, que ele tá na mania, né? Então a gente tem quadros de depressão e quadros de mania. Na depressão, a depressão ela é muito mais, assim, muito mais fácil de identificar, né? Pelas pessoas que estão ao redor, né, desse sujeito, porque é algo mais comum, assim. A euforia, ela pode confundir um pouco, pode ser, né, maquiada de alguma forma. É, porque a pessoa pode estar só muito empolgada, assim, né? Só que essa empolgação, ela costuma levar alguns dias, né? Eu sempre digo assim, lembrem, né? Pensa assim, quando a gente tá num momento que a gente tá mais eufórico, mais empolgado, por exemplo, sei lá, né? Vai numa festa, tu fica 6 horas num ritmo muito acelerado, então tu precisa de uns 3 dias depois pra se recuperar daquilo. Sim. Né? Agora, se tu pensa vários dias, assim, né, num ritmo muito acelerado de tudo, assim, de pensamento, de fala, de corpo, né, assim, tem uma agitação psicomotora. Quando sai disso, a queda é muito brusca, por isso que cai, né, na depressão. E não que ali não esteja deprimido, né, assim, é uma falsa ideia, assim, também, de achar que a pessoa, assim, saiu de um lugar e foi para o outro de uma forma mágica. Ela segue muito deprimida, mas a gente chama isso de como se fosse uma defesa, né? Ela se defende um pouco desse momento mais melancólico, né? É um pouco, eu digo assim, é como se fosse uma clínica da falta, porque na depressão é um pouco essa ideia, assim, de que me falta tudo, né? Eu sou a falta, né, em pessoa, tá me faltando muita coisa. E na mania não me falta nada. E pelo contrário, eu tenho tudo. Eu tenho tudo e isso é um problema, né? Porque se eu tenho tudo, é tudo eu mesma, né? Daí eu também perco um pouco a questão do vínculo com o outro. E esse é o risco. Eu perco nesse momento, mas eu também perco na depressão, né? Os vínculos, eles vão se dissolvendo, assim. Então a pessoa tá no risco, tanto quando ela tá mais maníaca que quando ela tá mais depressiva. Existem... Desculpa, né, te perguntar, mas eu já quero ir pra um ponto, acho que é que daqui a pouco alguém tá ouvindo, tem um familiar. Existem sinais de que a pessoa tá desenvolvendo isso? Ou simplesmente ela começa, que nem tu tá falando, ela começa, já tá lá pra baixo e daqui a pouco já tá lá pra cima, né? Os dois polos. Ou existem sinais e as coisas vão acontecendo aos poucos? As coisas Nada, nunca né? é do nada, assim, né? Isso leva um tempo. Mas a maioria das vezes começa com essa coisa mais depressiva, assim. A pessoa vai se deprimindo e daqui a pouco, né, tem essa situação, assim, de algo um pouco estranho, assim, que a pessoa tá muito agitada e as pessoas ficam, não, só um pouquinho, o que aconteceu, né? Melhorou? Não, mas não, né? De novo, é uma defesa. Às vezes, assim, isso, assim, pode nos confundir um pouco no sentido que é o seguinte, porque, assim, normalmente, o que acontece? A pessoa começa a ter prejuízos, esse é um dos sinais, né? Começa a ter prejuízos, por exemplo, não consegue ir trabalhar, né?
não consegue mais que é o quadro típico da depressão, né? Não consegue mais se relacionar. Só que quando tá na mania, às vezes entra numa coisa de performance. Daí trabalha muito, tudo é muito, daí tudo é muito exagerado na mania, né? Trabalha muito, produz muito, tá performando. Isso confunde um pouco, né? Só que isso não se sustenta durante muito tempo, né? A pessoa faz isso durante um tempo, daqui a pouco cai de novo. Uma das coisas que eu tava lendo, né, dei uma pesquisada pra conversar sobre o assunto, né, é que uma das fases da mania que a bipolaridade se pega muito é na questão financeira, né? Porque a pessoa, na mania, muitas vezes ela acha que ela é rica, né? Se ela tem um cartão de crédito, ela derrete. Se ela tem um crédito no banco, ela pega e vai fazer o que não pode. Isso é uma das questões muito interessantes, é que a pessoa, ela realmente ela acha que pode tudo, né? Muitas vezes, né? Isso, assim, fica um pouco como se perdesse a crítica, né? Assim, essa coisa de que o eu fica muito engrandecido, né? Nisso de eu posso tudo, eu tenho tudo. Assim, a autoestima fica muito alta, diferente daí, né? Do que da depressão, né? Que fica uma autoestima lá embaixo, assim, um sentimento autodepreciativo. Na mania é um pouco essa ideia de que eu posso tudo, eu sou muito grandão, né? E claro que o dinheiro tem a ver com isso. Daí, assim como fala, compra, né? Tudo entra no exagero de uma coisa um pouco sem conseguir pensar sobre aquilo, né? Só vai atuando, né? Isso que a gente diz assim, é ato e não consegue parar para pensar. Quando o pensamento vem, que começa a se dar um pouco conta assim de tudo que tá fazendo, assim, daí vem a crítica de novo. Mas daí vem a crítica muito ferrenha, assim, né? De que eu tô fazendo tudo errado, olha a exposição, né? Olha como eu me expus, e daí a pessoa volta pro buraco, assim, que nunca saiu daquilo. Seria como se fosse um porre e uma ressaca, Porque tem aquela popular ressaca moral que vai... Isso. Quem já passou por isso, né, sabe, né? Tu te acorda, no outro dia tu começa a fazer... Tu lembra as coisas que tem, daí tu já fica com aquela ressaca moral antes de sair da cama, né? Seria mais ou menos isso, pelo que tu tá me explicando, né? É isso, aham. Porque tem... E também isso, assim, do porre, da ressaca, o porre, também tem um pouco essa coisa, essa ideia brilho. mas também do exagero, né? Sim. Do porquê que consumiu tanto, qual era a necessidade, assim, isso da falta de novo, né? Tá preenchendo o quê, exatamente, né? E quando se acorda, viu que não preencheu nada, né? Que a falta continua ali e ainda se sente muito mal, começa a ficar um pouco essa coisa de, bom, me viram, né? Viram todas as bobagens que eu fiz e agora? E daí fica mais recolhido, daí não sai de casa, daí não fala com as pessoas. A gente... A mente é um negócio impressionante. Né? E aí a pergunta que eu faço, né? Muitas vezes as pessoas se isolam nisso, né, Ana? As pessoas acabam, nesse vai e vem de emoções, elas se isolam. Quem é próximo da pessoa, como é que faz? Como se sente? O que pode ajudar? Porque muitas vezes a pessoa não se toca também que tá desse jeito. Até ela entender o que ela tem, já se passou muito tempo, né? Sim, e às vezes não se toca justamente porque tem essas saídas maníacas, assim, né? Que parece que daí a pessoa se sente, por algum momento, muito bem, assim, né? Justamente porque tá com o ego muito inflado. Então, quem tá por perto dessa pessoa dificilmente vai conseguir chamar para conversa nesses momentos, assim, da euforia, né? Porque a pessoa é como se não... Ela só escuta ela mesma, assim, nesse momento. Ela tá no circuito ela com ela mesma. E o momento a gente tem que lembrar que esse momento da transição também são momentos de risco, né? Os dois momentos a pessoa se coloca muito em risco, tanto na euforia quanto na depressão, né? Risco às vezes de morte, assim, né? Então, quem tá por perto tem que, assim... Primeiro que tem que ficar perto, né? Que já é uma grande coisa, não se afastar, porque é comum as pessoas não aguentarem, se começarem a se angustiar muito com aquilo e começar a se afastar. Porque na euforia também pode aparecer... Depende muito do sujeito, né? Mas pode aparecer um monte de sintomas e a pessoa pode, por exemplo, sei lá, ficar muito enraivecida também. Quando ela tá na euforia, né? Porque tudo é muito... Lembra, né? Todas as sensações, as emoções são muito exageradas. Tudo é o extremo, né? Então as pessoas acabam se afastando. Então, nesse período mais da depressão, assim como qualquer outro quadro, assim, que a gente percebe que alguém tá precisando muito de ajuda, tem que tentar levar, né? Assim, pra tratamento, porque não tem outra saída, né? O sujeito não vai conseguir sair disso sozinho, né? Não vai, ele precisa olhar para ele, precisa entender um pouco
qual que é o funcionamento dele, assim, qual que é o processo e por que tá... A gente sempre diz, assim, que esses quadros de bipolaridade, eles normalmente estão ligados, por isso que eu falei da questão da falta. Normalmente está ligada a uma questão de luto. Luto, a gente fala do luto ou da melancolia, assim, de alguma situação, de algo que perdeu, que pode ser uma pessoa, que pode ser um trabalho, que pode ser algo mais simbólico, né? Relacionamento. E que aquilo fica naquela perda durante muito tempo. Assim, não consegue processar. Não supera. Não supera. E fica naquilo. E a pessoa se perde nisso. Quando perde alguma coisa, é como se fosse um pedaço da pessoa junto. Sim. Esse é o problema. Então, tem que ajudar com que essa pessoa vá falar com alguém. Em primeiro lugar, assim, tem que falar com alguém sobre isso. E a partir do momento que a pessoa procura um profissional, Ana, que a pessoa procura, qual que é o caminho? Terapia, medicação, híbrido. E aí a outra pergunta, tem cura? Ou tu vai conviver com isso, às vezes se medicando mais, menos? Existe uma cura para isso? Isso vai depender da avaliação, né? Porque primeiro tem que ter uma avaliação, que isso que a gente estava conversando um pouco antes, assim, né? Que são avaliações diferentes, né? Da psiquiatria e da psicanálise. A psiquiatria, vai avaliar e vai pensar se precisa entrar com medicação ou não, porque existem graus, assim, né? Assim como existem graus da depressão. Agora, o híbrido é uma palavra interessante, assim. Sim, normalmente é isso, né? Normalmente você trabalha nas duas frentes, porque só a medicação, ela vai dar uma estabilizada, assim, né? Em todos esses sintomas, mas eles continuam lá, né? Assim, o processo psíquico continua acontecendo. Então a gente precisa olhar para esse funcionamento e entender o que está causando isso. E daí vai para terapia, e daí vai para análise, para poder pensar o que está acontecendo com esse sujeito, né? Para ele poder se pensar e conseguir um pouco prestar atenção nessa movimentação, né? O que faz também com que lá pelas tantas ele se deprima mais, conseguir entender o que está se passando com ele mesmo, né? Porque daí só a medicação a gente não vai ter esse efeito. Precisa sim falar sobre isso. A questão da cura, se tem cura ou não, isso vai depender muito, assim, do que a gente entende de cura, mas também se isso é algo, como eu vou dizer assim, de uma estrutura ou se é algo de um funcionamento, que são coisas diferentes, né? A pessoa pode estar assim e não ser assim. Se ela está assim, com o tratamento, em algum momento as coisas podem ficar um pouco mais tranquilas, assim, né? A gente precisa entender o que é exatamente, assim, com o que a gente está lidando, mas então por isso que eu digo, assim, né? O sujeito tem que ir para ele mesmo poder pensar um pouco o que está acontecendo com ele, assim, se ele entende um pouco o que está acontecendo com ele, né? As coisas tendem a ficar um pouco melhor. Tu falaste muito também, né, da questão do luto, né, que é uma das coisas que desencadeiam. É o principal gatilho, provavelmente, hoje. A pessoa tá vivendo um estado de luto e aquilo desencadeia isso. Mas existem, outros gatilhos. Eu tava lendo, diz que uma das coisas que provavelmente estoura muito, né, é a pessoa que tem um estilo de vida, um lifestyle muito agitado, que dorme pouco. Isso eu acho que desencadeia um monte de coisa também, né, que dorme pouco, que tem, fica todo o tempo conectada, ligada e tudo mais, ela acaba desenvolvendo isso mais fácil. Tem a ver, eu acho que isso, de repente tem a ver com vários outros tipos de questões também, né? A privação de sono te tira de várias coisas, né? Sim, a gente sabe dos efeitos disso, né? Agora, isso, dessa situação, assim, a gente tá sempre muito ligado, muito conectado, dormindo pouco, que é o que eu falei que se confunde um pouco com a performance, né? Essa coisa mais workaholic, né? A pressão da performance. Hã? A pressão, né, de performar. Isso. Isso pode acarretar várias situações, né? Acho que quando acontece isso já tá ali, isso já tá instaurado, não que isso vai, assim, fazer com que a pessoa desenvolva a bipolaridade, não é isso, mas isso normalmente faz parte desse momento mais da mania. Ela já tá lá dentro. Ela já tá lá, só que assim, contemporaneamente isso serve muito bem. Isso não seria um problema, entende?
Porque é isso, é esperado que a pessoa, assim, performe, certo? E ela sabe disso. E daí quando ela não performa mais. Tem questões bem complexas. Fazer uma analogia rápida aqui pra gente encerrar. Quem visita Fernando de Noronha aprende 2 expressões que eles falam muito lá, que é euforonha, quando chega a pessoa fica numa euforia e tal, aquela loucura, principalmente pra quem vai morar lá, atuar lá. E depois é a neuronha, que é quando bate uma neura assim de ter que ir embora, não aguenta mais aquilo ali, aquela vidinha, aquele mundinho daquela ilha. Então são 2 expressões que quem visita acaba conhecendo. A euforonha é quando chega e a neuronha é quando precisa ir embora. E são 2 extremos também, né? Que refletem muito dessa questão da bipolaridade da nossa mente. Eu me lembrei daquela música, acho que é do Barão Vermelho, que tem uma parte que diz assim, rir de tudo é desespero. É do Frejá. Né? Do Frejá, porque tem isso, assim, isso que, né, que a gente pode começar a prestar um pouco mais de atenção, assim, aí quando é isso, é demais, assim, rir é né? bom, mas rir de tudo é desespero. De novo a coisa do exagero, assim, né, quando tá exagerado, tudo muito exagerado, não isso é insuportável também, dos 2 pontos, assim, é insuportável. É a história que eu brinco, né, do bom humor matinal, né, até que ponto ele é legal, né, quando é muito humor, aí, cara, 7h30 da manhã a pessoa tá num estado de felicidade extrema, um dia tudo bem, daqui a pouco acordou, sei lá, feliz, mas todo dia não, né, filho? Isso, esse é o parâmetro, assim, já trabalhei um monte, já tô exausto, o que tá acontecendo? E o outro tá lá, assim, né, num circuito que não sai nunca. Parece Pensa, que tomou 2 litros de café. Pensa, não, mas só um pouquinho, aí eu que tô, né, com dificuldade, assim, o que tá acontecendo, né? Então é isso, tudo que é demais, tanto para um lado quanto para o outro, a gente precisa ficar um pouco atento, assim, porque isso é insuportável humanamente falando, assim, o sujeito não aguenta tanta intensidade. Minha avó já dizia, né? Nem 8, nem 80. Isso. Tudo que é Isso demais não faz bem. Muito bem, bela reflexão para essa quinta-feira. Agradecer aqui a doutora Ana com a presença sempre muito pertinente, né? O Pipoca complementou aqui, ó. No caso, é um preenchimento momentâneo, no outro dia tu fica mais triste ainda e daí vem o julgamento da mente. Isso eu acho que é para preencher um vazio dentro da pessoa. Faz sentido também a colocação do nosso amigo Pipoca, né? Faz sentido, obrigada, Pipoca. E Ana, quero te desejar desde já um feliz Dia das Mães, né? Que no domingo muito tá aqui, né? obrigada. Verdade. As mamães que hoje vão abrilhantar aqui o Grande Jornal Regional, né? A mãe do Arthur e da Sossô, os queridos, né? Que eu adoro. Desejar um feliz Dia das Mães aí. E obrigado por sempre abrilhantar aqui com a tua presença, com assuntos tão pertinentes. Sabe que a gente tem um ótimo feedback dos ouvintes quando tu vens, porque a gente trata de assuntos de uma forma muito didática, né? Não é aquela coisa engessada. E muitas vezes as pessoas ficam assim, a Ana fala de uma maneira tão legal e tão cotidiana pra nós que fica muito bacana o bate-papo. Ai, que bom, fico feliz. Muito bem. Um abraço pra ti, Ana. Feliz Dia das Mães. Obrigada. E manda um beijo e um abraço também pra aquelas outras 2 mamães. Uma mamãe veterana e uma mamãe mais fresca, né? Um beijo pra Ana Lu e um beijo pra Dona Iraci também. Queridíssimas. Ai, obrigada. Beijo pras Bem mamães lembrado, da família. bem lembrado. Para suas mamães também. Feliz Dia das Mães, as mamães da vida de vocês. Obrigado, Ana. 8h22, no rápido intervalo, a gente já volta para mais um bloco do GJR Entrevista aqui na Clube 885, muito mais que rápido. Grande Jornal Regional. Clube 885.